Queridos irmãos, hoje celebramos com a igreja aqui do Brasil a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Dia 15 de agosto é o dia oficial, por assim dizer, mas como nós não temos um feriado para celebrarmos esta solenidade, a igreja joga para o domingo, para favorecer a presença dos fiéis nesta missa que é tão importante. Celebrar a Assunção de Nossa Senhora não é só celebrar uma realidade ou algo que aconteceu na vida da Virgem Maria, mas é também celebrar algo que irá acontecer na nossa vida um dia. O que aconteceu com Maria acontecerá conosco um dia. Aquilo que nós vemos na Virgem Maria, ou na vida da Virgem Maria, deve acontecer na nossa também. Este dogma, o dogma da Assunção de Nossa Senhora, é um dos 4 dogmas marianos. Vamos relembrar quais são os dogmas, quais são as verdades de fé a respeito da Virgem Maria que nós não podemos negar. Nós não podemos negar que a Virgem Maria foi concebida sem pecado original. Ela é a Imaculada Conceição. Nós não podemos negar que a Virgem Maria foi sempre virgem, antes, durante e depois do parto. Maria não teve outros filhos. Maria só teve Jesus e ela o teve sendo virgem e permanecendo virgem. Nós não podemos negar como católicos, pois é dogma de fé, verdade de fé, que a Virgem Maria é mãe de Deus. E é o dogma mais importante, do qual todos os outros decorrem. Ela é mãe de Deus e em vista da maternidade divina, que ela foi preservada do pecado original, que ela foi sempre virgem, e por conta de tudo isso, ela foi coroada, podemos dizer assim, o seu corpo foi coroado. A Virgem Maria inteira, em corpo e alma, subiu ao céu, pois não conheceu o pecado, e não conheceu o pecado em vista da maternidade divina. Foi para ser a mãe do Salvador que ela foi preservada do pecado. E não tendo vivido o pecado, o seu corpo não poderia pagar o preço do pecado, que seria a corrupção. Por isso ela foi de corpo e alma para o céu. Como eu disse, algo que irá acontecer conosco um dia. Maria não é somente aquela que recebeu muitas graças e muitas bênçãos. O anjo disse que ela é a cheia de graça, plena de graça, portanto santa. Ela não é só aquela que recebeu muitas graças do céu, como por exemplo, a preservação do pecado original. Mas ela é aquela que conservou essa graça. Existe mérito e muitos méritos na vida de Maria. Não foi só graça que ela recebeu, mas ela lutou para conservar a graça. Eva, lá no paraíso, também foi concebida, podemos dizer assim, sem pecado original. Deus não fez Eva já pecadora desde o início. Deus fez Eva, fez Adão, colocou esses dois no paraíso, e deu a eles, claro, a liberdade para seguir a Deus, não seguir a Deus. Mas eles foram colocados ali sem pecado. Eles tinham a liberdade, eles tinham o poder, podemos dizer assim, de não pecar, de decidir por não pecar. Mas eles desobedeceram a Deus. Eles rejeitaram a graça. Não conservaram a graça que tinham recebido na criação. Maria foi preservada do pecado e ela conservou essa graça. Foi sempre virgem e nunca desobedeceu ao Senhor. Nós vemos ela dizer ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Maria poderia ter dito: não, eu não quero ser a mãe do Salvador. Eu não quero isso para mim. Isso é demais para mim. Isso é peso demais para carregar. Ela poderia ter dito isso.
poderia ter se esquivado, mas ela fez a vontade de Deus. Ela, como nós vimos esses dias, aliás, ontem, no Evangelho o Evangelho da vigília dessa festa de hoje, ela é mais feliz por ser discípula, ela é mais feliz por ter conservado a palavra de Deus no seu coração, ter vivido a palavra de Deus no seu coração, do que por ser a mãe de Jesus. É mais feliz por ser discípula do que por ser mãe, nos ensina Santo Agostinho. Então, Maria conservou a graça que ela recebeu, com seus méritos, com sua força, com a sua determinação, com a sua ascese, com as suas renúncias, com a sua vida de oração, ela conservou a santidade que ela recebeu de Deus. E por ter recebido e conservado tudo isso, o seu corpo não poderia apodrecer no cemitério. O seu corpo não poderia se decompor. O seu corpo não poderia conhecer a corrupção. É o que aconteceria com Adão e Eva, é o que aconteceria com todos nós, se nós não pecássemos, o que aconteceu com a Virgem Maria, o que aconteceu, claro, antes de tudo, com Jesus Cristo. Existem duas pessoas que estão ressuscitadas no céu: Jesus e a Virgem Maria. Jesus foi para o céu com as suas próprias forças, depois de ressuscitado. Maria foi elevada ao céu pelo seu filho Jesus. Mas somente os dois estão ressuscitados no céu. Os outros que estão no céu, as outras pessoas que estão no céu, aguardam a segunda vinda de Cristo para ressuscitarem, porque a ressurreição diz respeito ao corpo, é a ressurreição da carne, é o que nós professamos no credo, a ressurreição da carne. A Virgem Maria, Jesus estão no céu de corpo e alma, os demais estão apenas de alma no céu, aguardando a segunda vinda de Cristo, aguardando a ressurreição, o momento da ressurreição, em que aquelas almas irão se unir novamente aos corpos, agora glorificados e ressuscitados, e irão para o céu. Então, por isso eu disse que um dia isso acontecerá conosco também. Um dia também os nossos corpos estarão no céu. Um dia esse corpo, que muitas vezes eu desprezo, que muitas vezes eu não respeito, que muitas vezes eu marco com muitas coisas que não deveria marcar, esse corpo está destinado para ir para o céu. Celebrar a Assunção da Virgem Maria é também uma ocasião de nós percebermos o valor que tem o corpo para Deus. O seu corpo não é descartável. Hoje existe aquela ideia, de meu corpo, minhas regras. O seu corpo não é seu. A sua alma não é sua. Você não se pertence. Nós não nos pertencemos. Nós somos de Deus. Nós pertencemos ao Senhor. E assim como eu não posso fazer o que eu quiser com a minha alma, eu também não posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Meu corpo não é meu, é de Deus, e portanto as regras são dele, as regras são do céu, as regras são da palavra de Deus. Mas eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. Sim, você pode usar a sua liberdade para maltratar o seu corpo com o pecado. Você pode usar a sua liberdade para maltratar o seu corpo com os prazeres desordenados. Você pode usar da sua liberdade para maltratar o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, acima de tudo, templo do Espírito Santo. Você pode usar para fazer o que você quiser, mas quando você faz isso, você se torna escravo. E o seu corpo também se torna escravo, escravo do mundo, escravo da carne, escravo de Satanás. Então, o nosso corpo pertence a Deus e não é descartável. Somos templos do Espírito Santo. Deus não despreza a sua carne. Você não é um pedaço de carne somente. Você não é um pedaço de carne que pode ser usado de qualquer jeito. Você não é objeto de prazer. Você não é descartável. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Olhar para a Virgem Maria assunta ao céu é também tomar consciência do valor que tem o nosso corpo para Deus. Um dia Deus voltará e o nosso corpo mortal
irá ressuscitar. O nosso corpo mortal irá se tornar imortal. Assim como a nossa alma já é imortal, o nosso corpo também será um dia imortal. Nosso corpo tem valor para Deus. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso, rezemos essa realidade, que nesta Eucaristia o Senhor Jesus nos convença que nós todos, de corpo e alma, integralmente pertencemos ao Senhor. E Ele não quer desprezar nada disso. Ele não quer deixar nada disso para trás. Pense em como você tem apresentado o seu corpo neste mundo. O seu corpo na sociedade, na família. O seu corpo para Deus. Como um lugar, né, de encontros estranhos. Um lugar de encontros tenebrosos, por assim dizer, ou um lugar de encontro com Deus, porque Jesus, o Pai e o Espírito, a Santíssima Trindade habitam em nós. Somos templos de Deus para que nós sejamos lugares de encontro com Deus. Como é que nós temos vivido com o nosso corpo? Vamos pedir a Nossa Senhora que nos inspire nessa noite. Olharmos para a nossa vida, para tudo o que temos e somos e entendermos como ela entendeu. Somos de Deus, pertencemos ao Senhor. Creio em Deus Pai,